Beleza, pessoal? Tudo legal com vocês? Aqui é o Dudu, amigo. E para começar esse vídeo, eu gostaria que vocês, quem não quer assinar o canal, vai lá no nosso Instagram, tem um link aqui embaixo, tá? Fortalece a gente. Aquilo lá é uma loja, é minha fonte de renda. E não tá vendendo nada porque tem pouca gente lá, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o que é um token e o que é uma moeda de forma bastante inteligente. E se você não entende nada do assunto, esse vídeo é para você, é específico. Beleza? Então, se você está entrando nesse ramo agora, segue a gente aí, pessoal. Tchau. Qual é a diferença entre um token e uma moeda nas finanças descentralizadas? As palavras token e moeda tornaram-se tão comumente usadas que muitas pessoas confundem uma com a outra, mas são ativos separados. Moedas e tokens têm seu significado no mundo físico, mas vamos descrevê-los em termos de mundo digital das criptomoedas. Coin. Uma coin é uma criptomoeda que tem seu blockchain independente. As moedas não dependem de nenhum blockchain, exceto o seu próprio, para sua função nativa. No sentido ideal, o uso da moeda é limitado a funções de dinheiro, ou seja, as moedas nos permitem fazer o que costumamos fazer com o dinheiro físico, como pagamento para liquidação de transações e como reserva de valor para uso futuro. Exemplos notáveis de moedas são como o Bitcoin, o Ethereum, Solana, Algorand. Tokens. Por outro lado, um token é um criptoativo que não possui um blockchain próprio. Os tokens são construídos em outro blockchain e dependem desse blockchain para funcionar. Tokens são ativos de utilidade, embora sejam usados em seus nichos específicos, como dinheiro digital, como moedas, eles podem ter outros casos de uso naturalmente, como acessar serviços, recursos específicos de aplicativos descentralizados, apps. Todos os ERC20 e BEP20 são tokens. Alguns exemplos incluem o USDT, Cake e Bake. À medida que a comunidade do blockchain continua a inovar cada vez mais em criptomoedas com funções sobrepostas, os usuários devem saber se um ativo é uma moeda ou um token. A questão fundamental que coloca um criptoativo em sua categoria correta é: ele tem seu próprio blockchain? Se sim, é uma moeda, se não, é um token. Comparando os dois, tendo declarado a principal característica que define um criptoativo, se ele é uma moeda ou um token, vejamos algumas das suas diferenças. Moedas como a Ethereum têm seu próprio blockchain nativo. Tokens como o USDT são criados por meio de contratos inteligentes em um blockchain existente. As moedas são criptomoedas usadas no pagamento de taxas de gás em um blockchain. Os tokens nunca são usados para liquidar as taxas de gás no blockchain em que são construídos. As moedas geralmente são projetadas para ter uma utilidade monetária. Tokens podem ter uma utilidade monetária, mas geralmente têm casos de uso mais amplos. Um desenvolvedor deve criar uma moeda ou um token? É uma pergunta. Construir um blockchain requer tempo, recursos mineradores para verificar as transações, uma grande comunidade para adoção, entre outras coisas. O caminho para criar uma moeda é uma tarefa que consome mais recursos, pois envolve um projeto em grande escala com peças móveis. Por outro lado, criar um token é muito mais simples de fazer e os desenvolvedores precisam apenas de habilidade técnica mínima para criar um usando contratos inteligentes. Dito isso, a disposição comum na indústria da blockchain de hoje é o desenvolvimento de soluções e serviços de blockchain. Como tal, é mais provável que vejamos desenvolvedores criando tokens em vez de moedas. Para a conclusão do assunto, moedas ou coins e tokens não são iguais, embora suas funções pareçam às vezes se sobrepor. Criar uma moeda exigirá muito mais recursos do que o necessário para criar um token. A intenção de um desenvolvedor ditará se ele deve escolher criar uma moeda ou um token. No entanto, o foco atual da indústria da blockchain em serviços torna os tokens mais abundantes do que as moedas. E com relação ao som que está atrás de mim, eu peço desculpa, tá? Mas aqui a comunidade sempre vai haver bastante bagunça. Então curte, compartilha aí e fortalece a gente, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.